Nós vamos estudar a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos. Estamos numa série onde estamos falando sobre andar com fé. Andar com fé, eu vou. Eu quero te convidar também a essa caminhada decidida com fé. O Senhor nos presenteou pelo seu Espírito a fé, um presente de Deus para que nós pudéssemos viver a vida na presença dele, junto com as pessoas e também da realidade espiritual. Ele nos deu esse presente para que a vida fosse desfrutada da maneira certa. E a fé é aquilo que fortalece a nossa caminhada, aquilo que nos dá o ritmo de vida. E nós precisamos usar desse presente, desfrutar desse rico presente que o Senhor nos deu. Te convido para isso. Portanto, Evangelho de Marcos, capítulo 8, aqui nos versículos 1 a 10, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os expedir para suas casas, em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: De onde poderá alguém fartá-los de pão nesse deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes fossem igualmente distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Essa é a palavra do Senhor para a nossa reflexão nessa manhã. Nós estamos aqui diante do início do ministério de Jesus. Ele está ensinando os primeiros lances para os seus discípulos, os fundamentos daquilo que ele mesmo exigiria deles. E aqui, nesta aula introdutória, Jesus está fazendo milagres e chamando os seus discípulos para que aprendam. O que esse texto tem a ver com fé? Os discípulos têm aqui para nos mostrar sobre o próprio coração diante do poder de Jesus, diante da visão de Jesus e diante das possibilidades ao se andar ou se seguir Jesus. Então, é isso que nós vamos aprender nesse texto, nos colocando na condição de discípulos que, de fato, se cremos em Cristo, somos. Como discípulos, nós vamos nos assemelhar a esses homens, ou, em outras palavras, vamos nos assentar nos mesmos bancos que eles nessa cena e vamos aqui no lugar deles, nos sapatos deles, ver o que Jesus está ensinando para eles e também aprender para nós. Esse texto, Jesus está lidando com uma multidão. Isso era bem comum em todos os 3 anos de ministério de Jesus, ele se deparar com uma multidão e ensinar essa multidão. Além de ensinar, Jesus também fazia curas e milagres, sinais e pregava o evangelho do reino, fazendo então demonstrações do seu poder. Isso estava acontecendo mais uma vez aqui. Só que nesse caso é a segunda grande multiplicação de pães e peixes. E tem algo muito especial para a gente aprender nessa segunda grande multiplicação. Os discípulos já sabem, os discípulos já viram Jesus operando milagres outras vezes. E isso já começa a ficar muito interessante, porque olhando para a experiência dos discípulos, nós vamos vendo que eles ficam surpresos com a possibilidade de fartar alguém num deserto, sendo que não tinham nenhum recurso, nenhuma reserva, nenhum suprimento extra. Bom, esta incredulidade dos discípulos, essa falta de expectativa do que Cristo pode fazer, é o pano de fundo de conexão que nós temos com esse texto. Nós muitas vezes, mesmo tendo visto Cristo fazer milagres na nossa história,
no passado, noutras circunstâncias, nós temos a tendência e a tentação de duvidar quando uma nova dificuldade surge, de não nos lembrarmos de como Ele proveu e nos socorreu anteriormente. Esse texto nos mostra isso, que no início do discipulado, nós somos confrontados com a falta de memória. Nós somos julgados pela falta de perspectiva no poder de Deus, na falta de expectativa do que o Cristo presente pode fazer na nossa circunstância. E os discípulos, talvez eles serão os que mais vão nos ensinar nessa passagem pelo seu exemplo limitado. Porque, como eu disse, é o nosso ponto de contato nesse texto. Nós somos os discípulos. Mas talvez, se você está escutando essa mensagem e ainda não creu em Cristo Jesus, não entregou a sua vida para Ele, então você não é discípulo ainda. Mas se crer, poderá ser. Você então se encaixa com a multidão. Nós temos Jesus, temos os discípulos e temos uma multidão. Pessoas que estão aqui ouvindo Jesus há bastante tempo, várias horas, escutando sua pregação e estão com fome. Você talvez está ouvindo o Evangelho, ouvindo palavras, ouvindo pregações há algum tempo, ou talvez pela primeira vez, mas ainda não tem um relacionamento pessoal com Ele. Muito bem, esse é o seu ponto de contato e eu quero te encorajar, já que você está aqui, a se encaixar bastante nesse lugar e ver o que Jesus faz com essas pessoas. O que nós temos a aprender do ponto de vista da multidão acerca de Cristo e como Cristo trata com esse povo que ainda não é seu discípulo, que ainda não é filho adotado pela fé. Então, não há espaço para ninguém escapar. Todos aqui podem se encaixar. Os discípulos e aqueles que ainda não caminham com Cristo. Ouçam essa palavra e vejam o que essa cena pode nos ensinar. Nós estamos aqui então diante da iminência de um milagre. Quando é que milagres acontecem? Qual é a fórmula para que eventos miraculosos acontecessem mesmo no mistério de Cristo? Quando Ele estava ali presente. Será que podemos ousar fazer uma matemática aqui e conseguir mapear quando é que isso acontece? Quando é que o milagre poderia acontecer? E quais são os fatores para que eles acontecessem ou ocorressem? Na verdade, não. A gente sabe que não. E nem Jesus deixou nada nem perto de metodologia. Percebam que Ele faz milagres muito distintos. Mesmo sendo tão semelhantes, como multiplicação de alimentos, ou milagres envolvendo alimentos, e teve vários acontecendo, eles são distintos entre si, e talvez essa distinção, essa especialidade em cada milagre, ser ímpar e único, sugere para nós que não tem fórmula. Não é por conta de um método ou porque esses elementos estão presentes que o milagre pode vir a acontecer. Deus é soberano e poderoso e Ele demonstrou o seu poder de forma sobrenatural em diversas ocasiões ao longo da história bíblica e continua demonstrando até hoje na experiência de fé daqueles que veem a manifestação do poder de Deus. Só que isso depende exclusivamente dele demonstrar o seu poder, dele agir sobrenaturalmente e nós podemos perceber essa ação, essa agência sobrenatural e poderosa. Então o milagre acontece quando Deus quer, quando Deus age de forma miraculosa. E isso está acontecendo aqui mais uma vez. E a vontade de Jesus, ela permeia todo esse texto. Temos aqui 5 princípios que todo discípulo é convidado a exercer pela fé. A caminhada com Cristo que Ele nos chama a fazer vai ser estruturada por esses 5 princípios que também estruturam a ocasião desse milagre. Eu quero chamar a sua atenção para eles. Primeiro princípio, o princípio do foco. Versículo de número 2. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer. Como é que esse momento aqui fala para nós sobre foco? Jesus está falando com os seus discípulos, logo, Ele está ensinando os seus discípulos. Eu disse introdutoriamente para os irmãos que esse texto é um texto que me fala sobre o início do discipulado.
Jesus está estabelecendo aqui as bases do discipulado, as primeiras coisas que os seus discípulos queridos deveriam aprender, o fundamento da caminhada deles. Logo, o evento que está acontecendo aqui, ele é aproveitado por Jesus para ensinar os seus discípulos acerca da fé e da vida que eles levariam na presença física dele e também depois que ele partisse. Aqui então, esse é um degrau para ser pisado, calcado por todo discípulo. O foco, mas não um foco qualquer, como se prega que nós devemos ter disciplina e foco, isso são coisas importantes, mas é um foco de Jesus. Em outras palavras, olhar para onde Jesus olha. Qual o foco de Cristo aqui nesse texto? Independente para onde os discípulos estão olhando, independente das preocupações que eles têm nesse momento, independente de qualquer coisa que pode preocupar ou ocupar a mente e o coração dos discípulos, Jesus os convida para focar, para olhar onde Ele está olhando, para onde Ele está mirando. E Jesus então chama eles, convida eles e dirige os seus olhares e as suas atenções à fome daquele povo, ao fato de que tem gente ali com fome. Jesus está olhando para o estômago daquelas pessoas e não faz isso sozinho, ele chama os seus discípulos para olhar com ele. Jesus, quando nos convida ao discipulado, ele está nos convidando para valorizar o que ele valoriza, para priorizar o que ele prioriza, para pensar os seus pensamentos, para ir onde ele vai e para esperar o que ele promete, para ouvir do que ele fala. Em outras palavras, Jesus está nos chamando para olhar para onde ele olha. Olhar com os seus olhos, pensar com os seus pensamentos e ter, quem sabe, os seus sentimentos. A pergunta que fica é: onde Jesus está olhando hoje na sua história? Na minha história? Para onde Jesus agora está prestando atenção? Porque nós podemos, na melhor das intenções, no máximo da nossa piedade, orarmos e ter uma disciplina ou uma vida de oração e gastarmos todo o nosso tempo espiritual chamando Jesus para prestar atenção naquilo que nós estamos focados, naquilo que nós estamos priorizando. Não é assim? Quando nós queremos experimentar mais de Deus e depender mais dele, nós oramos e pedimos para que ele abençoe aquilo que está doendo, aquelas nossas necessidades especiais, aquilo onde está a nossa atenção. Se estamos com problemas financeiros nesses dias, chamamos Jesus para abençoar nosso problema financeiro, levamos isso em oração. Se estamos com problemas relacionais, amorosos, na família, nas nossas relações interpessoais, chamamos Jesus para intervir nas nossas vidas com relação às pessoas que nos cercam, ao outro. Se estamos com problemas na saúde, se estamos com medo, se estamos doentes, chamamos Jesus para abençoar a nossa saúde, para nos livrar e nos curar. E estamos completamente certos em fazer isso. Ele disse para que nós levássemos a Ele tudo em oração, para que nós conversássemos de fato como o filho conversa com o pai e exercermos essa relação de dependência de quem abre o coração diante desse nosso Senhor amoroso, desse nosso papai que cuida, que nos recebe e que nos ouve. Mas tem uma diferença muito grande entre fazer isso e não querer olhar para onde Jesus está olhando. Nossas orações não podem parar nesse convite de Cristo para que Ele dê atenção para as nossas causas. Porque talvez Jesus esteja agora olhando para causas diferentes das nossas, na nossa história. Talvez Jesus esteja trabalhando agora em áreas da nossa vida e focado nisso e priorizando isso, e eu posso estar perdendo a chance de olhar para onde Ele está olhando na minha vida agora. Talvez tenha pecados não tratados na nossa história que Jesus se importa. Talvez tenha desleixos, relaxos, falta de zelo em algumas áreas da minha vida que eu deixei de lado
como se não fosse importante tratar aquilo, resolver aquilo, e estou agora preocupado com outros problemas, com outras necessidades, e chamo Jesus para abençoar essa área. Eu estou dando um exemplo de pecado e de problemas nesse sentido, versus necessidade, para que didaticamente fique bem claro do que eu estou falando para os irmãos sobre olhar para onde Jesus olha. Eu preciso perguntar a Cristo, onde o Senhor está olhando agora? Como pastor, eu preciso perguntar, diante do rebanho, a despeito dos meus planos, a despeito do pensamento do conselho, a despeito das preferências dos líderes, a despeito das minhas próprias vontades, eu preciso, o conselho precisa, os líderes precisam, os membros precisam perguntar, Senhor, quais são os teus rumos para a nossa comunidade, para a nossa igreja? Quais são os seus planos, as suas vontades? Nos ajude a sonhar os seus pensamentos, a sonhar os seus sonhos, a olhar para onde o Senhor está olhando. Esse é o princípio do foco. O segundo princípio que a gente percebe aqui é o princípio do envolvimento. Perceba que Jesus, no intuito e na vontade de servir aquelas pessoas, de abençoar aquelas pessoas famintas, ele podia muito bem saciá-las num estralar de dedos, num preenchimento miraculoso ali dos seus estômagos, numa saciedade sobrenatural, mas não, ele quer fazer isso através de elementos físicos, através de comida. Mas ele não faz chover maná do céu como ele já fez outras vezes. Ele nem faz que surjam ali nas mãos ou nas capangas daquelas pessoas comida, pães ou peixes. Não, Jesus envolve os seus discípulos no processo de milagre, no processo de cura de outros. Porque ele está ensinando como é que a igreja vive, como é que a igreja vai andar na vida diante das necessidades dos outros. Os discípulos vão se envolver com a obra dele, mesmo que envolva milagre. Os discípulos estarão participando. Princípio do envolvimento. Discípulo de Cristo está envolvido com ele no foco dele. Perceba então o versículo 4. Mas os seus discípulos responderam: de onde poderá alguém fartar-se de pão nesse deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Essa pergunta é fantástica. Para resolver o problema daquelas pessoas, Jesus pergunta aos seus discípulos o que eles têm nas mãos. Eles sabem que o que eles têm é insuficiente. Isso eles já argumentaram com Cristo. E Jesus quer mostrar que a insuficiência de seus recursos, no envolvimento com Cristo, se torna cura para uma quantidade de gente que nós não podemos calcular ou estimar. Este é o poder do envolvimento de pessoas como a gente, limitada como a gente, com Cristo. O princípio do envolvimento. Jesus pergunta o que você tem nas mãos, o que você sabe fazer, a disposição que você tem, o tempo que você tem. É isso que nas mãos de Cristo pode dar vazão à cura das nações, pode dar vazão à saciedade da necessidade de outros. Às vezes nós achamos que não temos tudo que gostaríamos de ter no cardápio ou tudo que gostaríamos de comer num determinado dia, mas tem gente que com um pouquinho de comida que nós temos na nossa estante, nas nossas despensas, fartaria-se de uma fome, de fato fome, e não vontade de comer, coisa que a maioria de nós temos. Mas tem gente hoje na nossa cidade com fome, e um pouquinho do que temos, envolvido nos focos de Cristo, pode fazer curas que nós não imaginamos. Envolvimento. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e, tomando 7 pães, os partiu após ter dado graças. Jesus toma aquilo e agradece ao Pai. E isso nos leva a um terceiro princípio, o princípio da entrega. Esse envolvimento acontece justamente quando, no convite do discipulado de caminhar com Ele, com o que temos, nós temos a coragem de entregar para Cristo, para o reino, de nos envolvermos no projeto do reino, de nos envolvermos com aquilo que Cristo está fazendo. Como é que eu sei o que Cristo está fazendo, pastor? Aí nós voltamos ao primeiro princípio. Eu preciso, em oração, em temor à palavra dele, desejar, buscar e ter sensibilidade para perguntar:
onde Cristo está agindo para eu me juntar a Ele. Então, no segundo princípio, eu me envolvo com Ele. Como sou com o que tenho, eu vou para perto dEle. Eu me disponho a trabalhar. Isso me deixa, então, no terceiro princípio, da entrega. Eu depositar meus dons, meus talentos e meus tesouros. Eu colocar à disposição de Cristo. E o texto disse, então, tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que eles igualmente fossem distribuídos. Jesus toma aqueles pães e aqueles peixinhos das mãos dos seus discípulos para abençoá-los. E na bênção de Deus, o pouco que temos, não é que é multiplicado para a nossa riqueza, mas é multiplicado sobrenaturalmente para que todos possam ter um pouco, para que todos possam ser saciados. Esse é o reino de Deus, um lugar onde pessoas são curadas através do pouco de outros, onde quem não tem é abençoado pelo pouquinho do outro. Isso está acontecendo aqui como um pilar do discipulado. Esta relação, essa realidade, este exemplo do que Cristo está fazendo, esse segundo milagre de multiplicação de pães e peixes, é para nos ensinar que através da consagração e da entrega no reino, nós podemos abençoar outras pessoas. É assim que, na arrecadação que essa igreja faz, de cestas básicas, de ofertas, pessoas têm sido abençoadas com alimentos mensalmente. Nessa tarde, na tarde de ontem, os irmãos da diaconia estiveram fazendo compras para poder atender pessoas carentes. Isso só é possível pela fidelidade de outras pessoas, membros dessa igreja e pessoas que nem são membros dessa igreja, que decidem voluntariamente colocar também dos seus recursos no reino, de colocar dos seus tesouros no reino, do seu dinheiro. E esses irmãos saem para fazer essas compras porque colocaram do seu tempo também. E eles colocam da sua disponibilidade, do seu tempo, da sua movimentação, do seu carro, do jeito que podem para poder fazer isso. E outros irmãos ainda sairão e entregarão essa cesta, bem como orarão com as pessoas que recebem, entregarão a palavra de Deus, na outra semana voltarão nessas casas, farão um discipulado. Isso tem acontecido ao longo de toda essa quarentena que temos vivido, para exemplificar uma forma de entrega abençoadora. E assim eu deixo espaço para clamar a você, desta comunidade, para que não deixe de fora a sua entrega. Tempo. Quando nós estamos mobilizados para fazer os exercícios da igreja, as gravações, os cultos que sejam por transmissão ou mesmo os presenciais que tivemos a oportunidade de ter, cada voluntário que vem servir está dando dos seus talentos, dons e tempo. Está entregando. Isso é muito importante. Cada dízimo e oferta que entra mensalmente, e temos insistido muito para que a igreja não deixe de fazer isso. Isso serve para que a manutenção dessa casa aconteça, para que as missões continuem acontecendo. Cada missionário que está no campo, nesse momento, não deixe de receber aquela oferta que nós, como igreja, passamos a partir dos irmãos nas suas contribuições, para que o alimento dessas pessoas servidas por cestas básicas aconteçam, para que tudo permaneça acontecendo. Isso é entrega. Talvez um dos maiores desafios do nosso tempo. Entregar, dar. E nós precisamos aprender a fazer isso. Cuidar de outros a partir do que temos. Dar do nosso tempo. Dar da nossa capacidade, do nosso talento. Quer ver uma forma de entrega? Pegue o seu telefone. Ligue para alguém. Dê do seu tempo para alguém. Como isso tem sido uma moeda caríssima. Mas às vezes pode resgatar alguém da sua solidão, resgatar alguém de uma carência. Dê isso nesse tempo de isolamento. Nossa ligação, uma chamada de vídeo, quem sabe, pode curar várias dores. Eu quero te encorajar a fazer esse tipo de entrega. Mas ainda temos um quarto princípio aqui. O princípio da gratidão. Não dá para falar de dispor o que temos nas mãos de Cristo se não aprendermos a ser gratos. E aqui o texto diz que Jesus pega da mão deles
e da graça. Graça pelo quê? Pela abundância que tinham, que poderia de fato servir aquelas pessoas e abastecê-las? Não, eles tinham muito pouco, eles tinham quase nada. De forma alguma seria suficiente. Mas Jesus agradece o Pai pelo pouco que eles tinham. Nós precisamos aprender a ter contentamento e gratidão antes de vermos os milagres acontecendo. Percebe como isso pode ser desafiador para o meu e para o seu coração, sobretudo nesse momento que estamos vivendo? Aprender a agradecer, a louvar a Deus e de fato ter contentamento antes de ver aquilo que gostaríamos, aquilo que de fato achamos ser necessário que acontecesse, os suprimentos, as provisões, os milagres que almejamos. Talvez você esteja escutando essa palavra e está doente. Eu sei que você almeja a cura, bem como todos os que te amam. É isso que nós gostaríamos que acontecesse. Esse milagre que nós esperamos de Deus, essa provisão, essa intervenção. Mas eu quero te desafiar nesse momento, usando o seu exemplo em enfermidade, a ter contentamento com a manhã de hoje que Deus te deu, com a saúde que Deus te deu até aqui. Gratidão que precede o milagre. Contentamento que precede qualquer mudança. E sabe de uma coisa, meus irmãos? Se Deus não mudar a nossa circunstância, se formos contentes nele antes, muitas das nossas circunstâncias nem precisarão ser modificadas. Porque para chegar no contentamento, na gratidão, nós precisamos estar bem pertinho dele. Nós precisamos ser levados pelo Espírito Santo. E quando isso acontece, a gente está bem perto dele. A gente está conduzido pelo Espírito Santo. Tem um versículo que me lembra muito essa realidade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrada-te do Senhor. Não é agrada ao Senhor. Não é seja agradado pelo Senhor. É agrade-se de quem Ele é. Contemple mais quem Ele é na circunstância difícil. Perceba que todos os desertos e exílios que Deus conduziu o seu povo a fazer foi por um objetivo específico, para que o povo voltasse os seus olhos ao Senhor. E depois disso, depois desse retorno de coração e de alma, Deus provia livramento. Eu quero te exortar, desafiar e encorajar a buscar contentamento, a adoração e temor agora. Não depois, agora, antes de tudo quanto esperamos que aconteça, de tudo quanto estamos pedindo, antes. E nós certamente vamos estar muito mais perto de um milagre do que em qualquer outra circunstância, porque chegaremos bem perto do milagre de um coração grato e consagrado ao Senhor. Bom, isso nos encaminha então para o último princípio desse texto, o princípio da solidariedade. Perceba que Jesus então pega esses peixes e pães, depois de ter abençoado, dá aos seus discípulos, versículo 6, a última parte, e deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Perceba que Jesus não distribui os peixes e pães que ele tomou das mãos dos discípulos pela entrega. Ele devolve para os seus discípulos pães e peixinhos abençoados, para que estes discípulos, envolvidos com o foco onde Jesus está olhando, com a entrega, com o coração grato pelo pouco que tinham, entregassem. E eles então agora recebem da mão do Mestre aquilo que eles entregaram. E eles então vão entregando e aquilo não para de ser distribuído. Eles abastecem ali 4.000 homens, mais mulheres, mais crianças. Milhares de pessoas são alimentadas e abastecidas por poucos pãezinhos e poucos peixinhos consagrados nas mãos de Cristo Jesus. Agradecido a Deus,
mas devolvidos das mãos do Pai para eles, para que eles entregassem. Esse é o princípio da solidariedade. Quando eu estou envolvido com Cristo, pela entrega, pelo foco, na gratidão e no contentamento, eu vou ser canal de bênção para outros. Se nós crermos em Cristo Jesus, conforme a Escritura, do nosso interior, diz a palavra, fluirão rios de água viva. E os rios de água viva que saem de nós não são para matar a nossa sede, porque nós estaremos saciados, é para a sede de outros. É isso que Ele quer fazer através de mim e de você, quando nós nos envolvemos com Ele. E é isso que tem a ver com fé. Quando eu me envolvo com a visão de Cristo, com o que tenho, com o que sou, onde eu estou, quando eu adoro nesse momento, eu serei encorajado a abençoar outros, porque eu só farei isso, só olharei para onde Cristo está olhando, só orarei buscando a sua vontade, só consagrarei o que eu tenho, só terei gratidão pela estrada da fé. É a fé que nos leva a experimentar toda essa realidade. E eu quero convidar você a fazer o mesmo. Mas eu não queria encerrar sem antes lembrar o quão difícil isso pode ser e, ao mesmo tempo, te alertando sobre isso, te encorajar a encarar esse caminho. Quando os discípulos saem dessa cena, vão ali para a região de Dalmanuta, eles entram no barco e esqueceram os pães e peixes, diz os próximos versículos. Levaram só um pedacinho de pão. E eles começam a cochichar entre eles o fato de não terem pães para comer. E Jesus está pregando nesse momento, ensinando sobre o reino de Deus. E quando percebe ali aquele cochicho entre eles, Jesus os adverte, dizendo: vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não escutam, têm o coração endurecido. E então Jesus, depois de fazer essas perguntas retóricas, começa a lembrá-los. Quando eu multipliquei pães e peixes para aquela quantidade de pessoas a primeira vez, quantos pães recolheram e quantos sobraram? E agora, a segunda vez que acabou de acontecer, quantas pessoas foram alimentadas? Quantos cestos cheios sobraram? E então, depois dessa revisão de fé, Jesus faz uma pergunta grave. Não entenderam ainda? E aqui termina esse episódio do diálogo deles aqui. Jesus chama aqueles irmãos à reflexão, de compreensão, de fé. Em outras palavras, Jesus está perguntando a eles: pelo que vocês já viram eu fazer na vida de vocês, será que eu vou desabastecê-los agora? Deixá-los à mercê agora? Vocês não lembram o que eu já fiz por vocês? Tem um coração endurecido? Não entenderam até agora? Não entenderam o quê? Quem está no barco com eles? Eu quero te lembrar de quem é Jesus Cristo hoje. E que Ele está no barco dessa tempestade. E aqueles que com Ele estão não ficarão desassistidos. E mais do que isso, proverão suprimento, bênção e cura para outros, se envolverem pela fé com Cristo Jesus, com sua palavra e com o que Ele está fazendo nesse momento. Eu te exorto e encorajo a crer mais nessa manhã, a se lançar pela fé, a fazer por outros o que Cristo tem feito por você. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, te peço para que esses princípios estejam em nossos corações. Te peço para que sejamos, pela fé, discípulos melhores, mais comprometidos e consagrados, para perceber o que o Senhor já fez na nossa vida, para crer que o Senhor está trabalhando agora e que nós podemos nos ajuntar ao Senhor e que através desse envolvimento podemos servir a outros, podemos levar da tua cura a outros, das tuas águas à sede de outros.
Te peço por nossas famílias, por nossas vidas, pela tua igreja. Abastece-nos a fé para que de fato possamos andar nela. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Mais uma vez, não seja o fim da linha. Mais uma vez, não seja o fim da linha desse programa. Passe a outro, compartilhe para alguém que possa ser abençoado e encorajado também por essa palavra e também pelos cânticos que cantamos e vamos cantar ainda.